Me sento, hermanos. Diferença de ayer à noite, estamos em poucos hoje, né? Quizás é frio. Ele é responsável por estarmos em poucos hoje. Pero lo bueno é saber que Deus está com nós outros. Nós outros oramos, invocamos sua presença e a palavra nos garantiza isso. Onde estão dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele se encontra, né? Nossa igreja ela sigue avançando. Hoje pela manhã tivemos nossa saída com o grupo de evangelismo a Garupá, né? Em Oporã, né? que é o lugar onde queremos plantar uma igreja ali. E foi lindo a experiência que tivemos, né? Saímos entregando, encontramos alguns outros também fazendo evangelismo por ali. E interessante é saber que as pessoas estão abertas, dispostas, né, a escutar. Algumas famílias abriram suas casas, entramos, compartimos, oramos com eles, né? Outros pararam na casa mesmo para escutar, né? E foi uma experiência muito hermosa para todos que participaram. Sigam orando pelo grupo de evangelismo da nossa igreja. Próximo sábado estaremos em Tambaiguaçu, fazendo o mesmo, né? E em Tambaiguaçu, ayer à tarde, tivemos uma linda célula também, onde ministramos e depois da ministração, falamos sobre a nossa classe de batismo, que estamos preparando um grupo para setembro, e dois irmãos disseram, eu quero me bautizar, né? Desde que iniciou a célula cá, Deus tem falado comigo, eu entreguei minha vida para Jesus, né? E deram um testemunho assim, foi espontâneo, né? Foi assim muito natural, né? E disse assim, vamos prepará-los então para o batismo, né? E assim Deus vai agregando mais pessoas. Ayer, um grupo que apresentamos, não sei quantos, acho que 15 ou 20, não sei quantos que tinham cá, que passaram adiante. Um grupo grande de pessoas também que querem ser membros da nossa igreja, né? Apresentamos a igreja ayer à noite. E assim seguimos, pedimos que Deus nos bendiga, que Deus nos ajude. Amém? Quero compartilhar com vocês, nesse tempo, nesse mês, que é mês da família, um texto de Gênesis 22, 1-19. É um texto conhecido, e como família, muitas vezes, passamos por algumas experiências difíceis, algumas provas, passamos por momentos que temos que confiar, né? Não há outra saída para nós outros cristianos. Assim como estamos sentados de forma reverente, quero ler esse texto e os irmãos acompanhem suas versões e traduções, que diz assim, Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 19. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, ele disse a Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E disse, toma agora tu hijo, tu único Isaque, a quem amas, e vê-te à terra de Moriá, e oferecê-lo allí em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão se levantou muito de manhã e nabardou seu asno e tomou consigo 2 servos sujos e a Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto e se levantou e foi ao lugar que Deus lhe disse. Ao terceiro dia, alçou Abraão seus olhos, ao terceiro dia, alçou Abraão seus olhos e viu o lugar de lejos. Então se disse Abraão a seus servos, espera aqui com o asno e eu e o muchacho iremos hasta allí e adoraremos e volveremos a vosotros. E tomou Abraão a lenha de holocaustos e la puso sobre Isaque, seu filho, e ele tomou em sua mão e fogo e o cuchillo e foram ambos juntos. Então se abriu Isaque a Abraão, seu padre, e disse, Padre meu, e lhe respondeu, eis aqui, meu filho.
E ele disse, é aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus se proverá de cordeiro para o holocausto, hijo mío. E iam juntos. E quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia dito, edificou ali Abraão um altar e compôs a lenha e atou a Isaac, seu filho, e o pôs em altar sobre a lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cuchillo para degolar a seu filho. Então o ángel de Jeová lhe deu vozes desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. E disse, não estenda tu mano sobre o muchacho, nem lhe haga nada, porque já conosco que temes a Deus, porquanto não me rehusaste tu hijo tu único. Então alçou Abraão seus olhos e mirou, e aqui a sua espada um carneiro travado e um zarzal por seus cuernos. E foi Abraão e tomou o carneiro e lhe ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão em nome daquele lugar, Jeová proverá. Portanto, se disse hoje, em um monte de Jeová será provisto. E chamou o ángel de Jeová, a Abraão por segunda vez desde o céu, e disse, por mim mesmo te he orado, disse Jeová, que por quanto has hecho esto, e não me has rehusado a tu único hijo, de certo te bendizerei e multiplicarei tu descendência como as estrelas do céu, como a arena que está à orilla del mar. Tu e tu descendência possuirá as portas de seus inimigos. Em tu semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeciste a minha voz. E volveu Abraão a seus servos, e se levantaram e se foram juntos a Berseba, e habitou Abraão em Berseba. Hasta aí. Oramos uma vez mais. Padre Celestial, estamos diante de tua palavra e queremos estudá-la, queremos entendê-la, Padre, e queremos aplicá-la no nosso dia a dia. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, e usa tus servos, assim queres, para a glória do teu nome, Padre. Perdona-me os pecados, limpa-me o coração e usa-me como ferramenta suja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos celebrando, então, esse mês da família, nesse mês de março, né? E hoje, mais que nunca, nós outros necessitamos ser padres e madres intencionais na formação de nossos filhos. Devemos ensinar-lhes a natureza e a vontade de Deus, esforçando-nos por compartilhar nossa fé e ao longo do dia em situações informais e planificadas. Necessitamos prestar atenção às coisas que nossos filhos notam e encontrar maneira, então, de discutir as verdades espirituais com eles nessas pequenas coisas. Devemos ajudar nossos filhos a pensar em Deus em termos de amor, ajuda, bondade, compaixão por as Escrituras, compaixão por os demais e como sendo Deus o dador de todas as coisas buenas. Esse é o Deus das Escrituras, devemos apresentar nossos filhos diariamente. Às vezes, incluso, os padres o apresentam como uma deidade terrível que atua em nossa contra. Mas isso não é verdade. Ao longo da narrativa bíblica encontramos, então, a enseñança de que a família é uma instituição divina, criada por Deus para generar, para contener, nutrir, cuidar, formar filhos para a vida, dando-lhes identidade e destino. Pero a família é a expressão do cuidado de Deus. E Deus vai proporcionando ao ser humano o lugar adequado para seu desenvolvimento físico, emocional, mental e também espiritual. Pero se queremos que nossos filhos tenham uma fé que influya em suas decisões, em seu caráter, em seu futuro, devemos modelar esta fé em nossas famílias através de uma relação personal com Jesus Cristo. Nós somos espejo para eles. A conversação sobre a fé deve ter lugar todos os dias em nossa casa, em nossa família. Não só nos domingos por la manhã, quando venimos à igreja, ou à noite,
ou nas células, os padres devem falar sempre de la fé com seus filhos e também viver de fé com eles em la prática, porque a fé começa em casa. Em texto que lemos, Gênesis 22, nós podemos ver a maior de todas as provas que pode afrontar a um padre. Por la fé, Abraão triunfou e pôde ensinar-nos como atravessar esses tempos de provas vitoriosamente. Então, vamos ver algumas instruções práticas nesse texto. Antes de ver essas instruções práticas, queria comentar a vocês sobre o contexto que Abraão vivia nesse então. Né? Todo o texto habla claramente do problema de sacrifício de ninho chamado Isaac. Portanto, problematiza todo o sacrifício de ninhos. O texto deixa claro que Deus está em contra dessa prática de sacrifício de ninhos. Esta era uma prática dos deuses cananeus e outros pueblos cuja religião legitimava o Estado que necessitava essa prática. Havia uma influência da religião em la política, em lo governo, e a religião dizia, para que tenhamos paz, um padre necessita sacrificar seu filho. O Estado foi quem sacrificou a los ninhos, já que é injusto em princípio, pois surgiu para proteger a uma só classe social. Portanto, o sacrifício de ninhos favorecia essa classe social, econômica e politicamente dominante naqueles entonces. O Estado e a classe dominante necessitavam a morte de ninhos para proteger-se e progressar economicamente, assim se pensava. Se tratava, portanto, de uma lei religiosa sancionada por o Estado, já que ambas eram inesperadas na antiguidade. Abraão o que faz é desobedecer essa lei religiosa imposta por as necessidades do Estado. E por isso tem que trasladar-se posteriormente a Berseba. Com isto, Abraão não só ele questiona a religião que exige um sacrifício de ninho, sino que também questiona o Estado que se construi sobre a morte de ninhos e outras pessoas débeis. Assim, Abraão é uma pessoa livre da lei, porque já não está mais naquele lugar, ele foi para um outro lugar, e está por em cima da lei, já que e respeitada a raiz de um pedido de Deus da vida. E Abraão então se viola a lei e a petição de Deus. Não mate tu filho, não sacrifique tu filho, porque assim os que não me conheciam, que não me conhecem. Com isso se coloca bajo a vontade de Deus que quer preservar os ninhos, que está em contra do Estado que necessitava a morte de los ninhos para proteger-se. Pero Deus aproveita esse espaço na cultura da época para falar de algo maravilhoso. Deus usa esse espaço na cultura, onde se sacrificava o ninho, e pede que Abraão leve seu único Isaac ao sacrifício para provar a obediência de Abraão. Pero em um momento Deus manda esse ángel e diz, não haga isso, Abraão. E Deus provê, então, o cordeiro, né? o carneiro. O que Deus está apontando ali? Deus está apontando para o sacrifício completo, que é o sacrifício de Jesus. Jesus estava dizendo, eu enviarei em seu tempo, mi hijo amado, Cordeiro de Deus, que saca o pecado do mundo. Deus estava apontando para que eles entendessem que mais adiante, toda aquela profecia que já se dizia, sucederia. Pero para que o povo entendesse, Deus usa essa brecha, esse espaço na cultura, essa abertura na cultura, para falar de algo tremendo, né? Quando nós outros legemos isso sem entender aquele contexto, nós outros dizemos como Deus foi malo com Abraão, né? O único filho, né? Passar por uma situação dessa, né? Pero nós outros somos o quê? Somos pessoas que Deus nos sacou da cinebra para a luz. Estamos vivendo um processo de santificação a cada dia. Deus está usando cada situação que ocorre com nós outros para a glória do seu nome.
para que ele seja bendecido. Muitas vezes nós outros não entendemos a circunstância, mas confiamos e esperamos em Ele. Amém? Então espera a obra de Deus. Versículo 1 e 2. Em la escola de la fé tendremos pruebas ocasionais ou nunca saberemos onde estamos no caminho espiritual. Abraão enfrentou várias pruebas em seu caminhar com Deus. Primeiro, a prova familiar, quando Deus lhe ordenou deixar a sua família hacia uma terra desconhecida. Que situação complicada seria essa, né? Depois, a prova del hambre. E esta prova, Abraão fracassou porque dudou de Deus e descendeu a Egito a buscar ajuda. E a prova de companheirismo, quando ele deu a Lot a oportunidade de tomar a decisão, primeiro por si mesmo e por seus pastores. Depois, a prova da luta, quando derrotou a los reis confederados que sequestraram a Lot. A prova das riquezas, quando dijo não às riquezas de Sodoma. A prova da paciência, quando não cedeu à pressão de Sara e teve um filho com a escrava Agar. A prova de amor mais grande, essa foi a prova suprema que enfrentou Abraão quando obedece a Deus e leva seu filho ao sacrifício, ao lugar de sacrifício. Irmão, não todas as situações difíceis que experimentamos são uma prova de Deus. Às vezes sofrimos a causa do nosso próprio pecado. Abraão sofreu em Egito, em Gerar por seu próprio, e gerou seu próprio pecado, pelas provas enviadas por Deus são para nosso bem. Santiago 1, 2 e 4 vai dizer sobre isso. Necessitamos então se distinguir entre provas e tentações. As tentações provêm de los desejos pecaminosos que há dentro de nós outros, mientras que as provas vêm do Senhor. O diabo utiliza as tentações para sacar o pior de nós outros, e Deus usa as provas para levar-nos ao melhor que Ele tem preparado para aqueles que o amam. As tentações a menudo parecem lógicas, e as provas parecem muitas vezes sem sentido. Por que esperaria Abraão 25 anos para ter um filho? Porque Deus lhe daria, porque esperaria Abraão tantos anos para ter um filho, e porque Deus lhe daria a Abraão um filho e logo lhe pediria que o sacrificara em um altar. Parece totalmente absurda. Então, se quando nós outros entendemos isso, vamos entender que nossos olhos devem estar sempre fijo em las promessas e não em las explicações. Devemos seguir a Deus por fé e não porque vemos no momento. Devemos seguir a Deus porque temos promessa dele para nós outros e não porque nós outros temos uma emoção, uma experiência emocional daquela situação que estamos vivendo. Considere quão irracionável foi a petição de Deus. Isaac era o único filho de Abraão, filho da promessa em que descansava o futuro do pacto de Deus. Abraão amava Isaac e havia construído todo o seu futuro em torno desse tico. E quando Deus se perguntou a Isaac por Abraão, estava pondo à prova não só sua fé, sino também sua esperança, seu amor. Deus pareceu quitar-lhe todo o que Abraão amava em la vida. E às vezes ocorre isso a nós outros, Deus saca todo de nós outros e nós outros dizemos, e agora, Senhor? O que haremos? E Deus responde, minha graça é suficiente para ti. Quando Deus nos envia uma prova, nossa primeira reação é perguntar, por que Deus? Por que passa isso comigo? Queremos explicações e Deus tem razões já explicadas em sua palavra. Primeiro, purificar nossa fé. 1 de Pedro 1,6. Segundo, perfeccionar nosso caráter. Santiago 1, 2 e 4. Terceiro, proteger-nos do pecado. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Abraão então escutou a palavra de Deus imediatamente e lhe obedeceu por fé.
Sabemos que a vontade de Deus nunca contradiz a promessa de Deus. E Abraão já havia ouído: Isaac será chamado tu descendência. E quem disse isso foi Deus, e Deus não é homem para mentir. E tampouco Deus é um homem que Deus é um homem como nós outros, que nos equivocamos muitas vezes. Abramos e depois nos arrependemos. Deus não atua dessa forma. Isaac devia estar esperando na promessa de Deus. E Isaac será chamado tu descendência. Hebreus 11, 7 e 19 nos informa que Abraão esteve disposto a sacrificar a seu filho na certeza de que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Passava todo na cabeça de Abraão. Se eu sacrificar meu filho, há uma promessa que Deus ressuscitará naqueles dias entre os mortos. A fé não requer explicações, irmão. A fé descansa em las promessas de Deus. É isso que devemos aprender como lição nessa primeira parte. Então, vemos quais são as características dessa fé robusta ou adulta, madura de Abraão. Primeiro, ele responder a qualquer chamado de Deus. Se Deus nos chama, nós outros dizemos: eis-me aqui. Essa é a palavra que Abraão usa várias vezes: eis-me aqui. Responder a qualquer chamado de Deus. Abraão, ele respondeu: aqui estou. Abraão saludou a Deus antes de saber o que era e o que Deus o chamava a ser. Segundo, devemos estar dispostos a obedecer a Deus prontamente, sem questionar a Deus. Versículo 2, a fé de Abraão triunfou porque se negou a ver inconsistência ou infidelidade por parte de Deus. Deus não queria Isaac, queria o amor de Abraão. Terceiro, é uma fé que tem ação e uma fé que nos dá uma direção. Versículo 2 e 3. A fé de Abraão não é especulativa, irmãos. Quer saber onde, por quê, para quê. A fé de Abraão atua e caminha na direção dada por Deus. Deus está dizendo: haga isto, ele faz isso. É uma fé que não demora a ação. Versículo 3. Quando se sabe o que Deus quer e não há razão para devagar, provar, fazer perguntas, quedar-se quieto, a dilação invita à ruína. Retrasar o que se sabe que a vontade de Deus é uma trampa de diabo e nós outros sabemos disso. Mas é uma fé capaz de transformar as provas em adoração. É isso que nós vemos no versículo 5 desse texto. Abraão disse a seus servos: Eninho e eu iremos ali e vamos adorá-lo. Volveremos, depois que adorarmos a Deus, volveremos a vós outros. Versículo 5. E como Abraão cria em Deus, não tinha intenção de trazer de volta um cadáver. Abraão cria em Deus, e muitas vezes, na criação de nossos filhos, às vezes estamos escutando a senhora que nos recebe em sua casa pedindo oração por seus filhos, que estão metidos em algumas situações complicadas. Eu via a fé daquela mulher dizendo: meus filhos volverão. Né? E ela contou uma situação muito interessante, que seu filho disse: mami, aqui do lado, né? Esse lado aqui, eu vou cerrar e vamos fazer uma casa de show, como chama? Lugar onde se reúne para tomar álcool e para escutar música. Um bar, assim, né? Alguma coisa assim. Public, que eles chamam, né? E lá a mamãe disse: bueno, vamos ver. E no dia seguinte disse Karina, na reunião seguinte disse Karina: nós outros necessitamos de mais espaço acá, né? Creio que devemos cerrar isso aqui, e agora com o inverno, vamos cerrar isso aqui, vamos fazer um templo aqui já, né? Na tua casa. Ela disse: pastor, isso aqui é de Senhor. No momento que eu entreguei minha vida para o Senhor, tudo que eu tenho é dele, né? E aí quando o filho lhe perguntou: mãe, então se vou comprar as coisas, ela disse: te comento que o pastor me pediu esse lugar, e esse aqui já tinha regalado ao Senhor há muito tempo. Ele disse: bueno, então você tem que montar meu negócio em outro lugar. Ela disse: não necessitei discutir com meu filho, simplesmente
lembrei bem, né? E Deus actuou, né? Então, irmãos, essa fé transforma as provas que passamos em adoração a Deus. Abraão disse a seu servo: eu vou adorar e vos verei. O que Abraão estava dizendo? Não vos verei com cadáver, eu vos verei com meu filho, porque Deus é Deus. Abraão hizo lá própria um acto de adoração a Deus. Ele não esperava nada menos que um milagre de Deus. Sabia que Deus é completamente digno de confiança, e nós outros sabemos que Deus é digno de confiança? Caminhamos por fé e não pelo que vemos? Era uma fé que vê a ressurreição de todas as promessas de Deus quando o momento não é propício para isso. Versículo 5 diz: vos veremos. E Hebreus 11 a 19 diz que Abraão creu que Deus ressuscitaria a Isaac, filho da promessa. Deus nos prova não para derribarmos, sino para fortalecer-nos, irmãos. Abraão já havia aprendido a crer e a obedecer a Deus quando não sabia onde, quando não sabia quando, quando não sabia como e como não sabia por quê. Ele seguia adorando a Deus. O que nos ensina isso? Ensina que devemos depender totalmente da provisão de Deus e nessa caminhada com Deus. Versículos 6 a 14 vão nos dizer sobre isso. Então, duas expressões revelam a ênfase dessa passagem. Deus proverá para si, hijo mío, o cordeiro para o holocausto. E o Senhor proverá. Mientras subia ao monte, diz o texto, Monte Moriá, Abraão estava seguro de que Deus proveria para suas necessidades. Abraão não podia depender de seus sentimentos, de seus medos, como nós outros muitas vezes temos. Temos que confiar que Deus siga adiante de nós outros. A Bíblia não nos informa em nenhum momento sobre o sofrimento de Abraão. Só habla de sua disposição a obedecer, sem discutir, e sua confiança em la provisão divina. A Bíblia nos ensina disso. Abraão não podia depender da gente. Sara se havia quedado em casa. Os dois serventes estavam agora esperando um pouco abaixo, no campo. Só Abraão e Isaac caminhavam hacia Moriá. Então, se damos graças a Deus por nossos amigos e familiares, pero haverá momentos que teremos que afrontar-nos solos, muitas vezes. Damos graças a Deus por nossa família de oração, nossa família espiritual, nossa igreja, pero haverá momentos que nós outros estaremos solos, nós outros e Deus. Abraão então aprendeu a depender completamente da promessa e provisão de Deus. Já havia experimentado o poder da ressurreição de Deus em seu corpo. Romanos 4, 19 e 21 vai nos falar sobre isso. Por lo tanto, já sabia que Deus era poderoso para ressuscitar a Isaac da morte, se esse era o plano de Deus. Todavia, não havia nenhum registro da ressurreição na história naqueles então. Mas ele já sabia que Deus tinha poder para ressuscitar. Pero Abraão creu em lo impossível. Abraão viu lo invisível e se apoderou de lo intangível. Foi isso que passou. Quando Deus nos põe neste lugar que representa o Monte Moriá, quando passamos por provas mais profundas, irmãos, necessitamos saber que para Deus nada é impossível. E que todo lo podemos em aquele que nos fortalece. Deus proporcionou então o quê? O cordeiro, um cordeiro tomou o lugar de seu filho Isaac. Do filho de Abraão, Isaac. Assim Abraão descobriu um novo nome para Deus. Jeová Jireh, né? Este nome de Deus nos ajuda a compreender algumas verdades sobre a provisão do Senhor. Donde provê o Senhor para a nossa necessidade, irmãos? Deus provê nossas necessidades em lugar de seu nombramento. É o lugar do Senhor. Donde devemos chegar no momento que passamos
por situações difíceis, por experiência difícil, correr ao Moriá do Senhor, ao monte de adoração a Deus. Há uma música em Brasil que diz, uma cantante que diz, está sofrendo, alabe. Está chorando, alabe, porque tua alabança chegará ao céu. Abraão parece que havia entendido isso já. Não temos direito a esperar a provisão de Deus se não estamos em centro de sua vontade. Pero quando provê o Senhor para a nossa necessidade, em que momento que Ele provê? Exatamente quando temos a necessidade, e nem um minuto antes e nem um minuto depois. Desde um ponto de vista humano, isso pode parecer demasiado tarde, pero Deus nunca chegará tarde em suas promessas. O relógio de Deus não se detiene. Como prevê o Senhor para nossas necessidades, então, pastor? Por caminhos naturais e também por caminhos sobrenaturais. Nós outros sabemos disso. Deus não enviou um ángel com um sacrifício, sino que mostrou um cordeiro prendido por seus cuernos. Abraão só necessitava um cordeiro, por isso Deus não lhe mostrou um rebanho de cordeiros. Solamente um cordeiro necessitava. Que representa esse cordeiro para nós outros, quando nós outros não vemos nenhuma resposta de Deus? Cordeiro representa muitas vezes crer nessas promessas de Deus. Não vemos nada. Nada se move para favorecer, me parece. Mas sabemos que Deus tem o controle da situação. Aqui Ele dá a Deus sua provisão. Por todos aqueles que confiam nele e obedecem suas instruções. Quando está e onde Deus te dijo que deveria estar? Fazendo o que Deus te dijo que será. Então, podeis esperar a provisão de Deus em tua vida. Quando a obra de Deus se hace de la maneira que Deus ordena, nunca faltará a provisão de Deus. E o Senhor não tem a obrigação de bendizir minhas ideias, bendizir meus projetos, pero Deus é fiel em cumprir suas promessas. Se meus projetos, se minhas ideias estão atrelados à vontade de Deus, se cumprirá. Porque Deus provê para a nossa necessidade, para a glória de seu próprio nome. Deus foi glorificado naquele monte Moriá, porque Abraão e Isaac fizeram a vontade de Deus. Pero, hermanos, durante a prova, devemos tratar de glorificar o Senhor. E como nos custa isso, hein? Nós outros murmuramos, nós outros reclamamos, nós outros fazemos tantas coisas, menos glorificar o Senhor. E alguém pode dizer, pastor, está louco? Se um filho se morre, eu vou glorificar o Senhor? Se minha casa se prende fogo e vou perder todo, eu vou glorificar o Senhor? Aí podemos ir para a palavra, né? A palavra diz, que tenho em la terra sin o Senhor? Que tenho eu sin o Senhor? O Senhor é todo para mim. Ele deu. Lembra de Job? O Senhor deu, o Senhor lo saca. Bendito seja o nome do Senhor. Em tempo de provas é muito fácil pensar só em nossas necessidades, em nossas cargas, em lugar de centrar nossa atenção em trazer glória ao nome de Cristo. Generalmente perguntamos como pode sair dessa difícil situação. Mas bem deveríamos perguntarmos como posso dar glória ao nome do Senhor ao atravessar essa situação. Se há um hecho que revela a glória de Deus no Antigo Testamento, é a história de Abraão e de Isaac. Essa experiência de Abraão e Isaac é o tipo mais hermoso da Bíblia sobre o caminho de padre e de filho ao Calvário. Isaac era filho de coração, Jesus era o filho amado do Padre. Isaac foi a Moriá sem queixar-se, Jesus foi obediente hasta a morte de cruz. Isaac era filho da profecia, Jesus é filho de prometido. Isaac tinha preparado seu sacrifício
E o sacrifício de Cristo foi preparado desde a eternidade. Podeis perceber a diferença? Jesus dijo a los judíos: vosso padre Abraão se alegrou de ver-me mi dia, ele ouviu e se alegrou. João 8:56. O nascimento milagroso de Isaac, Abraão viu o dia de nascimento de Cristo, irmãos. Em la boda de Isaac, viu o dia de la venida de Cristo por sua novia, a igreja. Pero em Monte Moriá, quando Isaac foi colocado sobre o altar, Abraão viu o dia da morte e ressurreição de Cristo. E esse texto se vê várias verdades sobre a expiação. E padre e filho actuaram juntos. Gênesis 22, 2 e 8. Vai nos informar 2 vezes que o padre e filho caminharam juntos. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo, João 3,16, e Jesus amou aqueles por quem morreu, em João 3,16. Pero a Bíblia também afirma que o Padre amou ao Filho e o Filho amou ao Padre. Abraão não negou seu único filho. E o Padre não perdonou a seu próprio Filho, sino que o entregou por todos nós outros. Se entende o sacrifício de Isaac? Filho tinha que morrer. Abraão tomou o cuchillo, o fogo, ambos instrumentos de morte. Em caso de Isaac, houve um substituto, pero nada pode ocupar o lugar de Cristo em la cruz. Nada era perfeito como ele. Só ele pôde morrer por nós outros em la cruz. Só ele é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. O fogo é um símbolo da santidade e também do juízo de Deus. Em la cruz, Jesus experimentou mais que a morte, experimentou o juízo de Deus pelos pecados de todos nós outros. Isaac não suportou o cuchillo nem o fogo, pero Jesus suportou ambos. O padre de Isaac estava ali, pero o padre de Jesus o abandonou em la cruz, quando se hizo pecado por nós outros. Que tremendo amor foi esse! Hijo tuvo que levar o peso do pecado sobre seus ombros. A lei se menciona 5 vezes em texto. Versículo 6. Que Abraão colocou a lenha para o holocausto sobre Isaac, seu filho. Pero Deus cargou sobre Jesus a iniquidade de todos nós outros. Foi transpassado por nossas transgressões. Hijo ressuscitou de entre os mortos. Isaac morreu solo em sentido figurado. Pero Jesus realmente morreu e ressuscitou. E o texto não disse que Jesus regressa com Abraão a seus servos. Na próxima vez que escutamos acerca de Isaac, é quando ele conheceu sua noiva. Capítulo 24, 62. Isso nos mostra que o próximo evento glorioso em el calendário de Deus é o regresso de Jesus Cristo para encontrar-se com sua noiva, a igreja. O Calvário não é só o lugar onde morreu nosso Cristo, sino também o lugar onde o Senhor santifica nosso sofrimento e transforma nossos sofrimentos em glória. Então, irmãos, durante as provas, mira hacia adelante o que Deus tem para ti. Não mire as circunstâncias. Mire a Deus, que tem tudo. Amém? Terminando, quando Jesus estava ali na cruz, o Padre não enviou nenhum cordeiro substituto para seu filho, nem escutou nenhuma voz do céu para salvar seu filho. A fé obediente de Abraão agradou tanto a Deus que o Padre abriu o velo do templo. Ele mostrou a Abraão, rasgou o velo do templo e mostrou a Abraão o dia de Cristo. É Cordeiro de Deus que nos reemplaçou e nos deu a redenção. Abraão é chamado o Padre da fé. Aquele homem que agradou a Deus. Me pergunto, como é a tua fé? Como está a tua fé nessa caminhada com Deus? Crês em Deus hasta o ponto de obedecer e levar a seu altar o melhor que te has dado? Há uma canção que diz: na minha fé e meu amor estão sostenidos
pelo Senhor. Hasta a fé que nós outros temos que ter, Ele nos regala. Para vivermos os dias malos e nunca nos olvidarmos de suas promessas. E aí, com base a tudo isso, mais adiante vamos ver no Novo Testamento, né, que um justo viverá por fé e não pelo que vê. Que Deus nos ajude, que Deus nos bendiga a viver tudo o que temos que viver por fé e não pelo que vemos. Muitas vezes nós outros temblamos quando escutamos algumas histórias porque pensamos que não estamos preparados. Não temos a fé suficiente para viver tamanha prova. Que Deus nos ajude a ter fé. E essa fé ela pode ser tão pequenita como um grano de mostaça. Uma fé capaz que tem o poder de mudar uma situação. De forma figurada, existe que a fé pode cambiar um monte, né, de um lugar para o outro. Cláudia conta que no tempo que ela viveu em Egito, ela escutou de um tico que era guia turístico, né, de uma situação que ocorreu há muito tempo, quando o Egito foi invadido, né, e todos teriam que negar a sua fé praticamente, porque o Egito era um lugar cristiano, era um povo cristiano. Foi evangelizado pelo apóstolo Marco, me parece. E ali, como eles foram invadidos, agora eles tinham que cambiar. Tinham que se tornar, poner a mirada em outro tipo de Deus. E então o governo começou a apertar cada vez mais, cobrando mais imposto daquele grupo cristianos que viviam ali. E chegou um momento que eles já não tinham mais como sobreviver. E nesse momento, um líder vai e charla pede uma audiência com um líder religioso que havia invadido o lugar e conta-lhe suas dificuldades. Então, esse líder diz: vocês não têm fé? Nós outros temos um problema. Queremos construir uma ruta e existe uma montanha de pedra cá que nos atrapa, que não está permitindo, que vai nos custar muito. Então, vocês vão e empecem a orar por 40 dias para que o Deus possa mover essa montanha. E se isso suceder, nós outros te damos uma liberdade para que vocês vivam. Não tem que se tornar a servir o nosso Deus, né? Ou a nossa cultura religiosa. Então assim eles se vão e começam a orar. Em menos de 40 dias houve um terremoto naquele lugar, como nunca houvera antes. E nesse terremoto, toda essa placa, essa montanha de pedra se desprendeu e se foi para um outro lado. E se quedou livre para construir a ruta. Esse lugar é visitado, né, porque nesse lugar onde que ficou esse hueco, se foi construído um templo, né, templo cristianos. Muitos turistas que vão ao Egito, passam a cidade do Cairo, passam por isso e vão visitar esse lugar. Então, se a fé remove montanha, né? Que tamanho que é a tua montanha? Deus pode, confia solamente nele. Deus não conhece a palavra impossível. Todo é possível àquele que crê. Desde que tua necessidade, teu desejo esteja atrelado ou esteja de acordo com a vontade de Deus. Venha redundar para a glória de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele hará. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos orar.